Salmo 93. O segredo escondido para blindar sua família com as bênçãos de Deus. A força oculta por trás do Salmo 93. Em meio ao caos cotidiano, à desordem do mundo moderno e às constantes ameaças que rondam nossas famílias, existe um salmo muitas vezes ignorado, porém carregado de poder espiritual. O Salmo 93. Pouco citado nos cultos, raramente pregado nos púlpitos, mas profundamente enraizado na majestade de Deus, esse salmo esconde algo que vai além da letra. Ele é como um selo espiritual, um escudo invisível, uma armadura silenciosa contra as forças que tentam destruir lares, dividir casamentos e arruinar futuras gerações. O Senhor reina. Está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. É com essa frase que o Salmo 93 se inicia. Mas você já parou para refletir o peso dessas palavras? Quando o salmista afirma que o Senhor reina, ele não está apenas declarando uma autoridade celestial, mas estabelecendo um governo divino sobre tudo, inclusive sobre sua casa, seu casamento, seus filhos. A linguagem utilizada é de realeza, majestade, revestido de poder, cingido de força. Isso remete diretamente a um trono, a um domínio incontestável. Quando alguém ora com fé esse salmo dentro do lar, está convidando a realeza divina para habitar sua casa. E onde há realeza divina, não há espaço para o caos, para o pecado, para a destruição. Você já se perguntou por que tantas famílias hoje estão sendo destruídas? Por que lares que antes eram santuários de amor, hoje são campos de batalha? Há algo espiritual acontecendo. E o Salmo 93 é uma arma que poucos têm utilizado com sabedoria. Não se trata de superstição, mas de compreensão espiritual. Ele é um código divino, uma senha secreta que conecta o coração do homem à proteção celestial. A frase seguinte do Salmo diz: "O mundo também está firmado e não poderá vacilar." Isso é tremendo. O salmista compara o domínio de Deus com a estabilidade do mundo. Ele está dizendo que assim como o mundo, criado por Deus, permanece firme, sua casa também pode permanecer, mesmo diante das tempestades. Mas há uma condição: o Senhor precisa reinar dentro dela. Não apenas ser citado nos jantares, mas verdadeiramente entronizado no coração de cada membro da família. Repare que o Salmo não é uma oração de súplica. Não há pedidos aqui. Ele é uma declaração, uma proclamação de autoridade. Isso é significativo, porque quando você recita ou medita neste salmo, você não está implorando por bênçãos. Você está ativando uma realidade espiritual de governo e proteção. Está dizendo ao mundo espiritual: minha casa está sob o domínio do Rei dos Reis. A profundidade desse salmo vai além da leitura superficial. Ele contém em si uma vibração, uma energia que ecoa no mundo espiritual. Cada palavra, cada versículo é como uma trombeta que anuncia: aqui, quem governa é o Senhor dos Exércitos. E isso muda tudo. No final deste bloco, uma pergunta precisa ser feita: quem está reinando dentro da sua casa? O orgulho? O ego? A frieza emocional? Ou o próprio Deus, como descrito neste salmo? Se a resposta for qualquer coisa diferente do Senhor, talvez seja hora de reestabelecer o trono espiritual no centro do seu lar. O rugido das águas e o silêncio de Deus. O Salmo 93 traz uma das imagens mais enigmáticas das Escrituras: as muitas águas. O texto declara: levantaram os rios, ó Senhor, levantaram os rios o seu bramido, levantaram os rios o seu fragor. Por que o salmista usaria uma imagem tão intensa, tão caótica como essa? Na cultura hebraica antiga, as águas sempre simbolizaram o caos. Elas eram vistas como ameaças primordiais, forças incontroláveis da natureza que apenas Deus poderia conter. Aqui, as águas
Representam os ataques externos, os problemas que se levantam contra a estabilidade do lar. São as tempestades emocionais, os conflitos inesperados, as doenças, os vícios, a rebeldia dos filhos, a traição, a frieza no casamento. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, o mundo se levantou, as forças estão tentando afogar minha casa. E quantas vezes não é assim que nos sentimos? Como se tudo estivesse prestes a ruir, como se a correnteza da vida fosse forte demais para resistirmos. Mas o verso seguinte traz uma revelação que acalma a alma. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Isso não é apenas poesia, é uma verdade espiritual. Não importa quão alto seja o barulho das tempestades que tentam destruir sua família, Deus está acima delas. E mais, Ele é mais poderoso que todas juntas. Essa é a promessa silenciosa do Salmo 93. Quando você declara essa passagem sobre sua casa, está afirmando que nenhuma força, nenhuma dor, nenhum grito de desespero será maior do que a voz do Eterno. Mas repare que Deus não responde com barulho, Ele responde com altura. Isso é profundo. Enquanto os rios bramam, Deus reina nas alturas. Enquanto o caos ruge, o Criador permanece entronizado, inabalável. Isso nos ensina que a verdadeira força não está no grito, mas na posição. Deus não precisa gritar para mostrar quem é. Ele simplesmente está acima. E essa é uma lição para nós. Muitas vezes queremos responder ao caos com mais caos. Queremos gritar mais alto que os problemas. Mas o Salmo 93 nos mostra outro caminho: elevar-se, sair do plano da carne e subir ao plano do espírito. Colocar a mente nas coisas do alto. Confiar que Deus já reina, mesmo quando tudo parece desgovernado. Essa parte do Salmo é um convite à paz em meio ao tumulto. Um chamado para que cada pai, cada mãe, cada filho olhe para cima quando tudo parecer perdido. Porque é de lá que virá o socorro. Não de técnicas humanas, nem de conselhos vazios, mas do Deus que reina nas alturas e é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E a pergunta que ecoa agora é: o que tem tentado afogar sua família? Você precisa nomear esse rio. Precisa identificar que águas estão rugindo dentro do seu lar. Só então poderá declarar com autoridade: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. A casa fundada sobre o trono de Deus. O versículo seguinte do Salmo 93 afirma: os teus testemunhos são muito fiéis, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Essa é uma declaração que esconde um mistério profundo: a fidelidade de Deus como fundação do lar e a santidade como seu ornamento eterno. Veja, enquanto os primeiros versículos do Salmo falam sobre o domínio de Deus e as águas que se levantam, este último versículo muda o foco. Agora, o salmista fala sobre testemunhos, as promessas, as alianças, os registros de tudo que Deus já fez. E diz que são muito fiéis, ou seja, são absolutamente confiáveis. Isso nos leva a entender que a base da família deve estar ancorada não nas circunstâncias do presente, mas nos testemunhos eternos do passado. Nos feitos de Deus, nas suas promessas, na sua palavra. Quantos casais hoje estão fundamentando seu relacionamento em emoções passageiras, em status financeiro, em aparência? Quantos pais estão criando seus filhos com base em filosofias modernas, pedagogias vazias, psicologias que negam o sagrado? A resposta está no Salmo 93. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Eles são a base inabalável para qualquer lar que deseja sobreviver à fúria das águas e ao ruído do mundo. E a frase seguinte é ainda mais poderosa: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Esse versículo nos revela algo que poucos percebem.
A casa de Deus é marcada pela santidade e Ele espera que a nossa casa também seja. Santidade aqui não significa perfeição moral intocável, mas sim separação. Significa que sua casa deve ser separada do caos do mundo. Deve ter um ambiente onde a presença de Deus é bem-vinda, onde a música que se ouve, as conversas que se tem, as decisões que se tomam, todas refletem a consciência de que Deus reina naquele lugar. Você já percebeu como há lares que têm paz, mesmo em meio a dificuldades, e outros que, mesmo com abundância, são cheios de conflitos e escuridão? A diferença está na presença da santidade, onde há santidade, há luz, e onde há luz, as trevas não prevalecem. É isso que o Salmo 93 está nos ensinando. Uma casa que honra os testemunhos de Deus e cultiva a santidade será sempre um lugar de refúgio e bênção. Esse versículo também nos leva a refletir sobre o tipo de legado que estamos deixando. Quando o salmista diz para sempre, está falando de algo geracional. Está dizendo que a santidade deve ser um princípio contínuo, transmitido de pais para filhos e desses para os netos, porque casas santas geram descendências fortes. Famílias que vivem de acordo com os testemunhos do Senhor formam linhagens inquebráveis. Você já parou para pensar em que tipo de herança espiritual está deixando para seus filhos? Será que eles vão lembrar de você como alguém que construiu um império de bens? Ou como alguém que estabeleceu um trono de Deus no coração do lar? A casa que se alicerça nos testemunhos do Senhor, que valoriza a santidade e reconhece a majestade divina, torna-se um templo. E mais que isso, se transforma num ambiente onde as bênçãos não precisam ser pedidas, elas fluem naturalmente. Porque onde Deus reina, o bem-estar é consequência. Neste ponto, a pergunta que surge com força é: você tem permitido que a santidade reine em seu lar? Ou tem tolerado atitudes, hábitos e ambientes que profanam a presença de Deus? O Salmo 93 deixa claro: a santidade é o que convém à casa do Senhor. E se queremos que nossa casa seja dele, então ela precisa estar revestida dessa luz. O império invisível que se forma em sua casa. Vamos além do que é visível. O Salmo 93 não apenas descreve a realidade espiritual, ele projeta uma arquitetura invisível. Ele mostra como o lar se transforma num território espiritual. Quando você lê e declara esse salmo com fé, você está, conscientemente ou não, erguendo muros espirituais ao redor da sua família. Cada versículo funciona como uma pedra nesse muro. Cada palavra de fé é como um tijolo. E o Rei, o próprio Deus, assenta o trono dele no centro dessa construção. É por isso que tantas pessoas relatam uma atmosfera diferente dentro de casas consagradas a Deus. Não é exagero. Há algo que se forma no invisível, uma estrutura espiritual que repele o mal, que bloqueia o ataque das trevas, que silencia vozes demoníacas. A realeza de Deus descrita no início do Salmo não é apenas poética, ela é literal no mundo espiritual. Quando você ora esse salmo em sua casa, especialmente em momentos de crise familiar, você está invocando a autoridade de um rei que não conhece derrota. Está dizendo às potestades que tentam agir contra seu lar: aqui, o trono já está ocupado, o Senhor reina. E o mais fascinante é que esse reino espiritual não precisa ser visível para funcionar. Assim como um império terreno se estrutura com exércitos, leis e territórios, o império de Deus se estabelece com fé, obediência e santidade. É um reino que se vê com os olhos do Espírito. E quando a família compreende isso, ela se torna imbatível. O Salmo 93 também é usado em diversas tradições como um salmo de proteção, recitado para afastar o mal, fortalecer a fé e blindar o ambiente espiritual. Alguns o utilizam em consagrações de casas, outros em momentos de conflito conjugal. Mas o segredo está na constância.
O poder não está apenas em recitá-lo uma vez, mas em torná-lo parte da rotina espiritual da casa. Imagine começar o dia lendo esse salmo em voz alta, reunindo a família, proclamando que Deus reina, que Ele é mais forte que as águas, que seus testemunhos são fiéis e que a santidade é o que convém ao seu lar. Isso muda o clima espiritual. Isso afasta forças negativas, corta ciclos de destruição e planta sementes de bênção que darão fruto por gerações. É como se você estivesse construindo um castelo espiritual, pedra por pedra. E dentro desse castelo, sua família vive sob a cobertura do Rei dos Céus. O Salmo 93, portanto, não é apenas um texto, é uma planta espiritual de construção divina. Um manual para aqueles que desejam ver sua casa transformada em fortaleza, em altar, em trono. Agora responda com sinceridade. Sua casa é um campo de batalha ou um castelo espiritual? Talvez hoje seja o dia em que você começa a construir esse império invisível. Um lar onde Deus não apenas visita, mas governa. O poder transformador do Salmo 93 na prática diária. É comum ouvir que a Bíblia transforma vidas, mas o que poucos compreendem é que essa transformação só acontece quando a palavra deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida. O Salmo 93 não é exceção. Seus efeitos não são apenas espirituais, mas também práticos, cotidianos, familiares. Pense numa casa onde os membros entendem que o Senhor reina, onde marido e esposa não disputam poder, mas se submetem juntos ao Rei Eterno, onde os filhos são ensinados que há um Deus acima de tudo e que viver debaixo da sua autoridade é uma bênção, não uma prisão. Imagine um lar onde as decisões são tomadas com oração, onde há o hábito de declarar as promessas de Deus em voz alta. Um ambiente assim se torna antinatural para o caos. O conflito pode até tentar entrar, mas não encontra solo fértil para crescer. A aplicação prática do Salmo 93 pode começar com algo simples. Uma oração em família baseada nesse salmo todas as manhãs. Isso muda a atmosfera do lar. Não é ritual vazio, é conexão espiritual. A cada repetição, algo se estrutura no invisível, e não apenas no mundo espiritual. Isso se reflete também nas emoções, no comportamento, na tomada de decisões. Quando a mente de uma família é moldada por verdades como o Senhor reina e os teus testemunhos são muito fiéis, nasce uma nova perspectiva sobre os desafios da vida. As brigas deixam de ser guerras e se tornam pontes para o crescimento. As dificuldades financeiras são enfrentadas com fé e estratégia, não com desespero. A dor encontra consolo, a morte perde seu terror. Tudo muda, porque o governo do lar está nas mãos do Altíssimo. E o mais curioso é como esse tipo de casa atrai outras pessoas. Amigos, parentes e até desconhecidos passam a sentir algo diferente ali. O ambiente se torna carregado de paz, segurança e presença divina. Isso não é misticismo, é uma realidade espiritual com impactos reais. Lembre-se, o Salmo fala sobre estabilidade. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Isso vale para a sua casa. Uma família governada por Deus não vacila com facilidade, não desaba ao primeiro vento. Pode até balançar, mas não cai, porque quem a sustenta é o Rei que criou os céus e a terra. Comece hoje. Escolha um horário fixo, reúna sua família, leia o Salmo 93 em voz alta. Depois, converse sobre ele. Pergunte, o que esse versículo significa para nós? Faça disso um hábito e verá com os próprios olhos o que significa viver debaixo da majestade de Deus. A fidelidade de Deus não é uma teoria teológica, é uma realidade diária, acessível a todos que desejam viver sob o seu trono. A conclusão impactante. Quando Deus reina, a família resplandece. Chegamos ao fim desta jornada pelo Salmo 93
Mas a transformação verdadeira começa agora com você. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um chamado urgente, um alerta espiritual, uma convocação à consciência de que sua família está sob ataque e que existe uma forma divina de blindá-la. O Salmo 93 é mais do que poesia bíblica. Ele é uma chave espiritual de governo, de estabilidade, de santidade e de proteção. Um salmo curto, com apenas 5 versículos, mas que guarda o poder de mudar destinos, resgatar casamentos e curar gerações inteiras. Deixe que essa verdade penetre em sua alma. O Senhor reina. Isso significa que nada está fora do controle dele. Significa que os planos do inimigo não prevalecem. Que sua casa pode sim ser restaurada. Que seus filhos podem sim voltar. Que seu casamento pode sim ser curado. Basta que o rei tome o trono. A grande reflexão que o Salmo 93 nos deixa é: de quem é o governo? A vida sempre será caótica quando tentamos governá-la sozinhos. Mas quando Deus assume o trono, o caos se transforma em ordem, o choro em louvor, a incerteza em estabilidade. E aqui vai a moral desta história espiritual. Famílias que colocam Deus no centro tornam-se fortalezas inabaláveis. E mais do que sobreviver, essas famílias prosperam, inspiram, iluminam e transformam outras ao seu redor. Elas se tornam resposta num mundo carente de direção, esperança e amor verdadeiro. Que a santidade seja o perfume constante em sua casa. Que os testemunhos de Deus sejam sua base. Que o bramido das águas jamais abafe a certeza de que o Senhor reina nas alturas. E que sua família seja não apenas protegida, mas usada como instrumento do reino aqui na terra. Agora a escolha está em suas mãos. Você continuará permitindo que forças estranhas reinem em seu lar? Ou assumirá hoje a responsabilidade de entregar o trono ao Rei dos Reis? A decisão é espiritual e urgente. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.